Estamos nos derradeiros dias de 2023. Estamos concluindo o ano e estamos em tempo de agradecer a Deus. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 116. É um salmo de ações de graças. Amém? Todos abriram? Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, que ela hoje seja palavra, que seja semente na vida dos meus irmãos. Acolhemos também aqueles que nos assistem através da internet, que tu possa estar chegando aos seus corações também, Senhor. Nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o teu nome. Alguém já falou, e não fui eu, acredito que foi o pastor Hernandes de Dias Lopes. Ele falou que toda a Bíblia, ela fala a nós, mas o livro de Salmos, ele fala por nós. Muitas vezes nós usamos os Salmos como oração. Parece que o salmista estava pensando o que a gente estava pensando. Algumas vezes eu já orei salmos, já me coloquei na presença de Deus e orei aquele salmo. Dias difíceis. Este é um salmo anônimo. Ele não tem autor, mas o pessoal que estuda bastante isso, eles indicam que esse salmo provavelmente foi escrito por Ezequias, rei de Judá. O livro de Salmos ele foi escrito aproximadamente durante 1000 anos. Ele é o livro mais longo da Bíblia, ele tem 150 capítulos. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, que viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O Salmo 126 é um salmo pós-cativeiro babilônico.
E esses salmos têm endereço certo ao coração de Deus, muitas vezes, quando nós oramos ele. Ezequias se viu na situação, ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, e ele se viu, isso, se eu não me engano, está em segundo Reis 18, ele viu cercado pelo rei da Assíria. Todo mundo conhece a história. Senaqueribe fez um cerco a Jerusalém e disse: todos os outros povos que eu dominei, que eu subjuguei, eles tinham Deus, e não teve Deus nenhum que pudesse ajudá-lo. Também cerquei e tomei Israel, o reino do norte, as outras 10 tribos, e com você não vai ser diferente. Naquele mesmo momento, Ezequias rasgou suas vestes e foi para a presença de Deus. Ali ele invocou o Deus de Israel. Todos conhecem a história, sabe que dali um anjo veio no arraial dos assírios e matou 185 mil naquela noite. Numa noite, um anjo só. E quando você entende, aí depois disso, ele adoeceu com a úlcera, ficou enfermo. O profeta Isaías foi mandado a Jerusalém a falar com ele. Chegou lá: arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Todos conhecem a história. Ele encostou o rosto para a parede e ali se quebrantou na presença de Deus. E Deus ouviu. Deus sempre ouve. E ali naquele momento, Isaías ainda estava em Jerusalém, estava pelo pátio. O Senhor falou com ele: volte lá. Eu ouvi a oração do meu servo. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Ezequias ousou crer em Deus, fez o que era reto perante Deus. Era um homem que conhecia Deus. Diante de tudo isso que eu falei para vocês agora, vamos começar a ver o Salmo 116, olhar para ele. Ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Salmo 40, se eu não me engano, fala: esperei confiantemente no Senhor e Ele inclinou para mim. Quando nós começamos a nossa carreira de pais, eu e minha esposa, e Davi pequeno, e ela dizia: olha, se você for falar com ele, você desça até ele, olhe no olho dele e fale com ele. Aí facilita o entendimento, fica mais fácil. Eu comecei a usar isso, depois usei com Dani. E quando você vê isso aqui, você ouve, você lê de um Deus que, embora seja poderoso, que fala lá em Isaías 40, aquele que mede os céus a palmos, que conhece todas as estrelas pelo seu nome. Esse Deus, na hora que você quebranta seu coração, se derrama diante dele, esse mesmo Deus se inclina para falar com você. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. E ele continua dizendo: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram. Laços é algo que é feito às escondidas. Aí aqui você pode entender que está se referindo ao cerco de Senaqueribe a Jerusalém. Ficou cercado, encurralado. E ao mesmo tempo, depois disso, ele teve um outro veredito, que foi: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Aqui, angústia do inferno se apoderaram de mim. Fala-se de doença, sentença de morte, veredito de morte, diagnóstico de morte, que foi o que ele recebeu. Angústia é um sentimento dos mais democráticos que existe. Todo mundo já experimentou angústia. No momento que todos os seus recursos se esgotam, que você se vê no fundo
do poço. Eu já me vi no fundo do poço. Jó, no mesmo dia, enterrou todos os filhos. A mulher dele chegou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: mulher, você fala feito uma louca. Eu recebi os benefícios do Senhor, por que não iria receber também o que não é bom? Na mesma hora que ele recebe essa notícia, e depois você vai ver que isso se transforma em um canto de gratidão. Esse salmo, aos poucos, ele vai sendo impregnado com ações de graças. E ele começa dizendo aqui: então invoquei o nome do Senhor. Quando você está no fundo do poço, o único lugar que dá para se olhar é para cima. Quando você está no fundo do poço, seja porque os recursos financeiros acabaram, você está doente. Quando você está no fundo do poço, o único lugar para se olhar é para cima. Eu gosto muito do Salmo 121, que fala assim: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui fala que Ele ouve. Ele sempre ouve. Na minha vida e na sua vida. Existe aqui no versículo 5, um então. Quando esse então de Deus nos alcança, e ele fala assim: então invoquei o nome do Senhor. Na hora que ele invocou o nome do Senhor, aí o Senhor veio. Ele sempre vem. O Salmo 121 fala: o meu socorro vem do Senhor. Salmo 121. Não é espero que venha, nem tomara que venha, ou será que vem. O meu socorro vem do Senhor. E assim como foi com Ezequias, é comigo e com você. No Salmo 73 existe um homem chamado Asaf. Asaf, ele começou a ficar triste com a prosperidade dos ímpios. E Asaf já era um homem de aproximadamente 73, 75 anos. E ele começou a contemplar a prosperidade dos ímpios. E ele falava: rapaz, para eles não tem problema, são sempre gordos, os olhos estão pulando da sua cabeça, o copo está sempre cheio. É aquilo que a gente fala, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde. E ele, sem entender nada, e ele chega sem entender nada, falando para o Senhor: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aqui ele fala, ele dizia que eles não tinham nenhum problema, eles falavam contra o Altíssimo sem nenhum temor. E ele chega aqui no versículo, deixa eu pegar meu óculos. Eu também, sem óculos não consigo ver nada. Aleluia. Versículo 17 do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dele. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. E aqui o salmista fala, Ezequias fala, no versículo 8, ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor para todo sempre. Primeiro aqui, ele livrou da queda moral, que é o que Asaf está falando e que ele falou aqui também. Livrou meus pés. Aquele homem e aquela mulher que não serve a Deus, Deus o coloca em lugares escorregadios, aonde os seus apetites o guia, aonde a carne domina. E aqui, como o salmista falou, Asaf lá no 73 diz: até
que entrei na casa do Senhor. Hoje de manhã a gente estava aqui, o pastor Felipe estava ministrando, eu fiquei ali com a classe dos jovens, depois saí, almocei com a família, e cheguei, acordei muito cedo hoje, para estudar e ler um pouco, e eu estava muito cansado, e hoje eu acordei, de tarde, com todo o sentimento de uma virose, a cabeça doendo, incomodando, a garganta incomodando também, a cabeça pesada, como a sensação de estar com a presença alta, a pressão alta, até que eu entrei na casa do Senhor. Na hora que eu parei ali o carro com minha esposa, a gente orou no carro, depois eu entrei aqui e me senti muito melhor. O louvor adorando ali, entramos já em adoração, sentei ali, comecei a orar e o Senhor veio. Ele sempre vem. Então, como diz o salmista, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele nos livra da queda moral. Versículo 8, ele está dividido em 3 livramentos. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Ele livrou as minhas emoções, guardou as minhas emoções. As minhas emoções são guardadas pelo Senhor. Ele não permitirá que seu pé vacile. Todo homem, toda mulher, aquele que ousa crer no Senhor, Ele guarda seus pés das más escolhas. O salmista aqui nos dá também algumas recomendações. Eu queria nessa noite convidar vocês. Eu queria dar 5 conselhos de gratidão para o ano de 2024. Estamos terminando 2023 e queria trazer para vocês 5 conselhos bíblicos, usando aqui o Salmo de Ações de Graças, e queria conversar com vocês um pouco como dirigir a sua vida no ano de 2024. Gratidão, um dos significados da palavra gratidão é reconhecimento. Você reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que Ele é provedor na sua vida, que tudo que você faz, você depende dEle, tudo que vem para você, vem através dEle. Eu estava agradecendo a Deus hoje e lembrando, trazendo à memória aquilo que me traz esperança. E o primeiro conselho é lembrar das bênçãos, de como Deus tem sido bondoso com você, como Ele tem cuidado de você. Eu estava conversando com o Wendel ali quando cheguei, e ele deu um susto na gente esses dias. Chegou com um problema de cálculo renal, teve um problema sério respiratório, e eu voltei alguns anos atrás, em 2020, quando eu fui internado com Covid. Estamos hoje comemorando um final de ano, daqui a pouco com a família, e a gente, há 3 anos atrás, nessa mesma época, nesse mesmo período, mais ou menos de 17 de dezembro, fui acometido de Covid, fui internado, não se sabia nada sobre a doença, o tratamento adequado, e eu me vi ali, distante da minha família em casa, eu internado no hospital. Antes de ser internado, a gente só tinha notícia de pessoas queridas e amigos e parentes que faleceram. E você chega ali naquele hospital, pronto, Senhor, agora sou eu e tu. Só estamos nós dois aqui. Graças a Deus, eu pude levar a minha Bíblia. Fiquei com o celular, com a internet. E ali eu pude adorar ao Senhor também, em dias dificílimos. Eu estava conversando com o Wendel ali, quando ele saiu do pós-cirúrgico, faltou ar, e a sensação de você acordar se afogando no seco é terrível. Eu acordei umas 2 ou 3 vezes no hospital, com falta de ar, puxando o ar e o ar não vinha, lavado de suor,
Então, aqui como Ezequias, eu invoquei o nome do Senhor. E Ele veio. E Ele sempre vem. Ó Senhor, livra minha alma. No mesmo dia que eu invoquei o Senhor naquele hospital, Ele me trouxe as promessas que Ele tem para a minha vida. Me relembrou como é bom você ter um Deus que é compassivo, que se inclina para você. Aqui fala: então invoquei, compassivo e justo é o Senhor. Compassivo é aquele que usa de compaixão, se coloca no seu lugar. Jesus é Deus com sotaque humano. Ele viveu na nossa natureza carnal, sentiu todas as dificuldades que nós temos, e na hora que nós invocamos esse Deus com sotaque humano, Ele vem, Ele diz: já sei o que você está precisando, eu sei como você está se sentindo, mas eu estou aqui. Você me invocou, eu estou aqui. Salmo 103 diz, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara as tuas feridas, renova tuas forças, assim como a da águia. Como é bom poder depender de Deus. Lembrar dos motivos dessa gratidão. Muitas vezes não agradecemos porque não esquecemos das bênçãos que Deus nos deu, ou pior, não damos o valor. Isso é o pior. É você, às vezes, não valorizar, achar que é algo normal ou que foi obrigação de Deus. Uma coisa que a gente aprende na caminhada com Deus, que nada, nem a salvação, é por meritocracia. É graça, é misericórdia. É quando Ele ouve: nada que você possa fazer, eu e você, da sua performance, aumenta nada ou diminui nada. Tudo é a graça de Deus que nos assiste. Somos pecadores nessa terra. Confessamos aqui, daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa, tem padrão pecaminoso. A gente luta contra o pecado, enquanto estiver aqui nessa terra, usando esse meio de transporte chamado carne, vamos estar lutando. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos estar buscando aprimoramento, buscando santidade todos os dias da nossa vida. Aleluia. O Senhor está comigo. Salmo 118 fala: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Eu estive, assim que eu saí do hospital, eu entrei no início de semana e saí no sábado. A médica chegou para mim: seu Marcos, vou lhe dar alta, você pode voltar para sua casa. Na hora que eu vi que toda a infecção tinha sido debelada, todo o dano que o vírus havia causado também estava administrado, eu estava voltando para casa. Isso me encheu de alegria. Liguei para minha esposa, ela foi me buscar, e ali eu louvei ao Senhor. Isso foi no sábado. No domingo, mais ou menos, eu recebo de um casal muito querido, não vou dizer o nome, mas ela fez o casal, a esposa do casal fez aniversário ontem, é daqui da igreja. Chegou um casal lá em casa com a feira, com todos os mimos que um pai, uma mãe faz a um filho. Chegou com um queijinho, um chocolate, uma coisinha, uma frutinha. E eu vi ali, através daqueles que me ajudam, eu me senti agraciado e abraçado pelo Senhor. Foi um período que a gente não podia nem abraçar aqueles que a gente ama. Era uma conversa à distância, com máscara ou por telefone. E ali eu percebi que eu estava sendo agraciado pelo Senhor.
não só eu, mas a mim e a minha família. Como é bom poder depender do Senhor, lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como Lamentação Jeremias 3 fala. Ele falou isso aí, trazer à memória o que me pode dar esperança em pleno cativeiro babilônico. Ele quer trazer à memória. Ele falou antes da misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. E essa misericórdia está sobre mim e sobre você. O segundo motivo de gratidão é agradecer nas orações. Filipenses 4. Filipenses 4, 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está nos dando essa recomendação de direto ou dentro de uma prisão. Na hora que você for para a presença de Deus, com alguma petição, já vá também agradecendo, independente da resposta, se essa resposta lhe agradar ou não. Ele está falando aqui para não andar ansioso por coisa alguma. Jesus já fala isso lá na continuação do Sermão do Monte, em Mateus 6. Ele diz: não estejais inquietos, não esteis ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala do lírio do campo, ele fala dos pardais. A ansiedade não é algo novo. Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás sobre a ansiedade. Psicólogo e psiquiatra tem trabalho, não é, Bernadette? Nos dias de hoje tem trabalho. A indústria farmacêutica nunca ganhou tanto dinheiro com ansiolítico e antidepressivo. E aqui fala que a gente deve chegar a Deus com as nossas petições, mas já agradecendo. Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela é também perfeita. Perfeita. Aquele que se abriga na vontade de Deus, que vai para Ele com o coração quebrantado, não volta do mesmo jeito. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração de Pai Nosso, ela começa dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é o governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente começa santificando, trazendo o governo do Senhor e aceitando a vontade dele, assim na terra como no céu. E depois vem a parte da gente. A gente pede pão, perdão e proteção. Se dependesse de nós, a gente invertia essa ordem. A gente começava pedindo logo a provisão. Mas na hora que você entende quem é Deus e quem é você, que você dirige a sua oração ao Senhor e sabe que Ele é Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu estava aqui ministrando os jovens, e eu estava ministrando aqui sobre o livro de Apocalipse. Passamos, eu acho que uns 3 domingos aqui falando sobre isso. E foi meio corrido por conta do tempo, mas a gente pôde aprender junto um pouco. E o que está por vir, todo o juízo de Deus que tem durante a grande tribulação, são 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, de martírio. E na hora que a gente pensa que isso aí,
rigorosamente no controle do Senhor. Vá para Ele, faça sua petição, sua oração, já com ações de graça. Esse é o meu segundo conselho para você. São conselhos de gratidão. Seja grato ao Senhor. O terceiro é louvar a Deus. A situação está boa, louve a Deus. Saiu de acordo com a sua vontade, louve a Deus. Deus está cuidando de tudo que diz respeito a você. Salmo 22:3 fala que Deus está entronizado nos louvores de Israel. Ele habita nos louvores de Israel. Em Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Alguém falou aqui, a gente termina esse Salmo 116 com aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Há muito tempo atrás eu vi um comentário que aleluia era muito mais do que obrigado. É você ter um coração, às vezes não sai nada, você só diz aleluia. Tem um louvor que a gente cantava muito aqui no início, quando a gente começou aqui na casa do apóstolo Doriel, era na outra rua, e ele começava assim: aleluia, 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 aleluia. Passávamos bons minutos assim, e ali chegava gente que não conseguia nem orar, chorando. Você via gente com regozijo ali, glorificando a Deus por algo que Ele tinha feito, por um livramento, por um emprego. E ali tinha gente se quebrantando na presença do Senhor, com diagnóstico, com divórcio, com tantas coisas. Mas ali, todos eles chegavam ali com um aleluia. Durante muitos dias da minha vida, nossa caminhada com o Senhor, minha e minha esposa, não foi fácil. E houve dias que eu esperava às vezes ela ir dormir, a gente não tinha filho ainda, e eu ia orar ao Senhor. Eu sou de origem dessas igrejas históricas, e para mim eu entendia que Deus era um Deus extremamente poderoso, amoroso, que não poupou o seu filho por amor a mim. Mas eu sempre o via como um Deus extremamente ocupado, um Deus com uma demanda diária muito grande, assim como meu pai. Eu sou o quinto de uma família de 7, e eu comecei falando aqui com vocês que eu conhecia o que era fundo do poço. Eu sabia o que era fundo do poço, eu já estive lá. Recém-casado, eu era do mercado financeiro, fui demitido. Os recursos acabaram, fiquei sendo ajudado pelo meu sogro. Isso para mim, com o perfil que eu tinha de ser muito orgulhoso e vaidoso, isso para mim era mesmo que a morte. E eu me vi um dia, quando eu falo que o Salmo fala por nós, salvo engano foi Salmo 116, que numa noite do início de 1995, eu orei ao Senhor. Esperei minha mulher ir dormir, e ali orei, chorei na presença do Senhor, no sofá preto que a gente tinha, naquele de courino, que se usava muito na época, e orei esse salmo aqui ao Senhor. No outro dia nós tínhamos um culto que nós íamos lá com minha sogra. Agradeço a Deus pela vida dela. E era um culto que você chegava lá em jejum, mulher tinha que ir de saia,
podia ir de calça. Era uma igreja bem pequena, telhado de brasilite. Eles fechavam as janelas e as portas. Vocês podem imaginar uma fornalha aquecida 7 vezes mais com aquela telha brasilite. Um calor. E na hora de entregar o jejum, era de meio-dia. Ali, eu novinho, recém-casado com minha esposa, estava lá já nessa igreja a pastora Socorro, estava Aninha, irmã de Wilson e de Marcílio, ali na Beira Rio. Hoje estamos aqui todos juntos. Ali eu, um crente egípcio, saindo do Egito, mais Egito que Sião. Quando eu cheguei ali, naquela tarde, meio-dia aproximadamente, o Senhor usou uma senhora bem pequenininha, baixinha assim, cabeça bem branquinha, com um cocózinho amarrado. Estou vendo ela aqui agora. Um pouquinho bem murchinha, faltava um bocado de dentinho. E ela saiu, o Senhor usando ela para cada um. Quando chegou em mim, ela botou a mão no meu peito, olhou para cima assim: eu te ouvi. Quando tu me falasse isso. A oração que eu tinha feito no sofá preto, que nem a minha mulher sabia, que eu podia pensar depois. E eu poderia pensar, naquele tempo eu pensaria: você deu algum spoiler lá, deu alguma dica para a irmãzinha? Você ouviu alguma coisa? Só quem sabia era eu e Deus, a oração que eu tinha feito e o que eu tinha apresentado a Ele. Aí o Deus que eu falei para vocês, aquele que se inclina para ouvir, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu estou fazendo isso aqui hoje, ensinando o caminho que é para invocar o nome do Senhor. Esse ano agora eu vou fazer 30 anos de casado, 2024. Casei em 94. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me sustentado. A gente não vive folgado, lutas continuam existindo, mas agora eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei que eu tenho um Deus a quem eu sirvo. Eu não estou só mais. Eu aprendi a levar ao Senhor as minhas petições com ações de graças. E quando a resposta é não, eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele está cuidando de você. Ele já está lá no futuro. Ele já está lá em 2024. Aquilo que está trazendo ansiedade a você, que está lhe deixando desconfortável, Ele já resolveu. Ele já está lá. Esse é o Deus de Ezequias. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Aleluia. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Ele me tem feito. Aleluia. Hebreus 12, 28 diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Um outro conselho que eu dou para vocês, já estou concluindo. O quarto conselho é ter respeito pelo Deus que você serve. Não ache que Ele é seu igual. Ele é um Deus santo. E o desafio para mim e para você de uma vida cristã é viver uma vida coerente com aquilo, com a fé que nós professamos.
todos os dias. Todos os dias. Se tem uma coisa que a gente tem que incluir nas nossas petições ao Senhor, é perdão. Perdão pelos nossos pecados. Todos os dias. Com relação à nossa natureza, aos nossos apetites. Por não priorizar o reino como deveríamos. Ter respeito, porque Ele é um fogo consumidor. Davi, quando ele caiu, o texto começa lá de Samuel: no ano em que os reis saem na primavera para ir guerrear, Davi estava no palácio. Mas a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, foi com Israel para a guerra. E o rei ficou no palácio. A presença de Deus foi para a guerra e ele ficou no palácio. Ezequias fala aqui com relação à queda moral, quando ele fala para o Senhor cuidar dos pés dele para que ele não escorregue. E não são poucos. Eu estou nesse ambiente de igreja há 50 anos. Minha bisavó era evangélica, meu pai era diácono de igreja, cresci nesse ambiente de igreja. E eu vi, não foram poucas vezes na minha família também, gente que escorregou nesse lodo moral. Pastores, por conta das más escolhas. Paulo fala uma coisa, e eu sempre vejo isso com muito temor, porque eu não sou melhor do que ninguém. E ele diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Ele fala com relação a pecado, alguns ele resistir e permanecer firme. Mas quando fala de pecado de natureza sexual, ele diz: ó, fugir. Sabe por quê? Porque não tem bom. Não tem bom não. Na hora que aparece um decote, um sorriso bonito, uma conversa doce, tanto para homem como para mulher, eu estou falando, viu? Se você não estiver firmado em Deus, você cai. Não tem bom. O respeito é um sinal também de gratidão a Deus. Na hora que a mulher de Jó confrontou ele, ele disse: você fala feito uma louca. Ele acabou de enterrar os filhos e as filhas dele no mesmo dia. Sepultamento coletivo do que ele amava. E a mulher chegou para ele: amaldiçoe esse Deus e morra. E você fala feito uma louca. Isso é ter respeito ao Senhor. Feito Filipão estava falando hoje de manhã aqui, pastor Felipe. Ele entrou por as portas da igreja aqui porque ele queria ver o pai dele curado. O pai dele, Fernando, eu lembro de um abraço que ele me deu aqui. Um abraço de quase 10 minutos. Um abraço de despedida. Ele com um bonezinho amarelo, já bem magrinho, me deu um abraço de quase 10 minutos ali. Até hoje eu guardo esse abraço. São dois abraços que eu guardo com muito carinho. Esse abraço de Fernando e um abraço que a Aníbal me deu ali no canto, quando tinha as cadeiras ali no canto também. A Aníbal me deu um abraço de vários minutos de despedida. E eu diria que é de um até breve. Mas ter respeito ao Senhor. E Filipão falou assim: você aprende a andar com Deus apesar de não ter o que eu quero, apesar de não ter sido atendido no momento que eu achava que deveria ter sido atendido. Mas quando você tem uma relação de respeito com Deus, respeito também é um sinal de gratidão. Entender que Ele é Criador e você é criatura. Ter respeito também é um sinal de gratidão. Aleluia. Eu já estou concluindo.
O quinto conselho que eu dou a vocês nessa noite é com relação a obedecer a Deus. Aleluia. Colossenses 3, 17. Deixa eu abrir aqui que minha Bíblia parece uma gaveta cheia de papel. Vou abrindo aqui, os papéis ficam se apresentando. Colossenses 3. Aleluia. Nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Uma forma prática de agradecer a Deus é dedicar a nossa vida a Ele. No início da minha caminhada, eu fui muito perseguido por professar a fé cristã. Hoje eu almocei no shopping e encontrei com um amigo que trabalhou comigo nesse período que eu trabalhava numa empresa, e foi um dos momentos mais difíceis para mim, que era o momento onde eu estava firmando a minha fé. E eu era um pouco... O camarada, quando está novo na fé, ele não mede muitas palavras, né? É fogo o tempo todo, né, Felipe? Felipe estava falando hoje aqui. Entrava com os 2 pés, feito canguru, quando eu tinha oportunidade, e não aliviava. Mas em todo o tempo eu já estava com a Bíblia no carro. Na hora que tinha alguma coisa que eu via lá, o pessoal tinha uma outra prática de fé diferente da minha, e vez por outra eles vinham me encurralar com argumentos. Eu disse: olha, eu não faço isso por conta disso e disse isso. Pegava a Bíblia, abria, e teve um dia quando eu vi, eu peguei a Bíblia, quando eu vi, eu estava no meio de uma roda, tanto o pessoal da área técnica como o pessoal da área hospitalar. Eu fiquei no meio deles com a Bíblia aberta. Abri o versículo, mostrei um versículo que contradizia aquilo que eles estavam dizendo. Deixei, uma das pessoas veio, pegou a Bíblia, ficou lendo. Daqui a pouco estão todos ao redor da Bíblia. Eu fui me afastando, me deixaram ficar junto com a Bíblia. Isso aí eu já sabia, porque o chefe tinha a mesma prática de fé deles. E na hora que eu mexi com eles, eu mexi também com o meu chefe na época. E ele não ficou nada satisfeito. Depois de um ano, no dia 1º de abril, dia da mentira, ele me demitiu se abrindo. Ele disse: ó, Marco, é 1º de abril, é mentira, mas tu está demitido. Isso. E ali eu saí. Eu disse: Senhor, o camarada me demitiu fazendo gaihofa com minha cara. E não foi uma nem 2 vezes que isso aconteceu. Eu fui perseguido por professar minha fé. E aqui o 5º e último conselho que eu dou a vocês, conselhos para você utilizar a gratidão como ferramenta de adoração, está em Colossenses 3,17, que diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Amados, você, na hora que você está na sua empresa, você é ali um representante do reino. Na hora que você está conduzindo a sua família, você é um representante do reino. Na hora que você está no seu prédio, com síndico, subsíndico, porteiros, você ali é um representante do reino. Na hora que você vai fazer negócios, misericórdia. Já prestei consultoria para empresas de evangélicos.
E foi talvez um dos piores ambientes que eu trabalhei como crente. Crente trabalhando para crente. Eu tenho vergonha, eu falo isso com temor, porque eu me incluo nisso também. Eu tenho temor, eu tenho medo disso. Na hora que eu faço um negócio, hoje, o que era perseguição, hoje virou perfil profissional. Na hora que eu chego lá, que tem algum cliente que está precisando de alguma coisa de mim, de alguns meus favores, já começo a falar feito crente. Não é nem crente, mas ele já sabe que eu sou crente. Aí chega lá, já começa falando. Até o pessoal, Daniel está se lembrando, eu não sei se ela se lembrou de um rapaz que vende água mineral para a gente também, um amigo nosso. Camarada sem vergonha, mas toda vez que ele chega comigo, ele chega perto e já fala aleluia. Aleluia, para me vender alguma coisa. Aí vende água, vende bota, aquelas caterpillar, vende tudo. Mas já quando ele vem falar comigo, ele vem falar feito crente. Amados, existem pessoas que a gente vai se relacionar nessa nossa vida aqui, que o Senhor está nos permitindo, que a única Bíblia que ele vai ler sou eu e você. Nós somos cartas vivas do Senhor. Que venha sobre mim e sobre você temor, para que sejamos o servo e a serva que o nosso Deus precisa. Estamos nos derradeiros dias de 2023, mas eu me atrevo a falar que nós, a noiva de Cristo, estamos nos despedindo desse mundo. Todos os sinais apontam para o arrebatamento da igreja. O cenário geopolítico já está pronto. Guerra, rumores de guerra. O cenário para um reinado de um anticristo. Tudo que eu e você entende como valoroso, valores familiares, éticos, deram outro nome. Antigamente chamava a gente de fanáticos. São os fanáticos. Hoje nós somos conservadores. Na hora que nos chamam de conservadores, estão chamando fanático de outra forma. E esse é o tempo que eu e você está vivendo. Não perca tempo. Fale de Deus em tempo e em fora de tempo. Amém? Que esses 5 conselhos para ter uma vida de gratidão, ter gratidão como estilo de vida. Domingo passado, Jubão ministrou aqui sobre Abacuque, e o pastor Bruno não estava podendo dirigir a EBD, e eu vim aqui e eu falei aqui, a gente começa sempre a EBD aqui, o culto, lendo um salmo, e eu li esse salmo 116. No dia anterior, no sábado para o domingo, eu deitei na minha cama, estava escuro o quarto, a janela ainda, a persiana aberta, e eu olhando para o céu e lembrando do início da minha caminhada, que eu falei aqui, de um lugar que eu visitei chamado Fundo do Poço, de todos os medos que eu tive, e como o Senhor, a boa mão do Senhor, me conduziu até hoje aqui. Como Ele tem sido fiel, e Ele é fiel. Isso é uma característica dele. E quando eu pude ver ali, eu cheguei aqui para ler o Salmo 116, e o Senhor começou a me lembrar. Tu lembra daquela noite lá do sofá preto? Que você orou esse salmo para mim? Ali você estava subindo, subindo na ladeira, não sabia o que ia encontrar do outro lado. Mas andar com Deus faz toda a diferença. Como é bom andar com Deus. E eu tenho mais do que motivos
para agradecer a Deus hoje aqui, junto com vocês, na presença do seu povo, feito Ezequias falou aqui. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Primeiro, pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido e é na minha vida. Porque na minha vida existiu aquele então, como Ezequias falou no Salmo 116. Então eu invoquei o nome do Senhor. E Ele se inclinou para mim, se inclina para você nessa noite. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria fazer junto com você, eu já estou em pé aqui, nós fazemos uma oração, aonde nós vamos projetar 2024. O Salmo 126 fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. O Salmo 126 é um salmo de quem constata o presente, dá uma olhada pelo retrovisor no passado e projeta o futuro. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo voltarão trazendo seus feixes. Amém? Vocês concordam com isso? Posso orar? Vocês têm motivos para isso, para agradecer a Deus? Amém. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti, com um coração grato na Tua presença, porque aqui todos nossos irmãos que estão aqui, o Teu povo que está aqui, houve um dia na sua vida que teve um então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor veio, o Senhor sempre vem, e nós estamos aqui hoje para glorificar e agradecer o Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor e nossa adoração. E nós depositamos agora todas as nossas expectativas que nós temos para um ano que está para se iniciar daqui a pouquinho e para isso que está acabando. Nós colocamos todas as nossas expectativas em Ti, Senhor. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Tua vontade que é boa, agradável, mas que sobretudo é perfeita. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Você tem motivo para louvar ao Senhor? Eu convido nessa noite para louvar ao Senhor. Fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez só para Te adorar e só para Te adorar. Fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava, já não separa mais. Aleluia.